nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça, a paz, a alegria de Cristo ressuscitado, o amor misericordioso do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. É de facto o amor de Cristo que nos une e reúne como Assembleia celebrante, hoje alargada graças ao trabalho generoso e empenhado da nossa RTP. Queria saudar os nossos utentes do Centro de Dia, do Apoio Domiciliário e do Lar de São Martinho, e quantos como ele se encontram confinados em suas casas, nos hospitais, estabelecimentos prisionais e outros, bem como a todos os que de perto ou de longe são conosco esta Assembleia celebrante. Mas porque falhamos no amor, este amor que nos une e reúne, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, a minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno, omnipotente, que no vosso amor infinito acumulais de bens os que vos imploram, muito além dos seus méritos e desejos, pela vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou cantar em nome do meu amigo um cântico de amor à sua vinha. O meu amigo possuía uma vinha numa fértil colina. Lavrou-a e limpou-a das pedras, plantou-a de cepas escolhidas. No meio dela ergueu-se uma torre e escavou um lagar. Esperava que viesse a dar uvas, mas ela só produziu agraços. E agora, habitantes de Jerusalém, e vós, homens de Judá, sede juízes entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer à minha vinha que não tivesse feito? Quando eu esperava que viesse a dar uvas, porque é que apenas produziu agraços? Agora vos direi o que vou fazer à minha vinha. Vou tirar-lhe a vedação e será devastada. Vou demolir-lhe o muro e será espezinhada. Farei dela um terreno deserto. Não voltará a ser podada nem cavada, e nela crescerão silvas e espinheiros.
e hei de mandar às nuvens que sobre ela não se deixem cair chuva. A vinha do Senhor do Universo é a casa de Israel, e os homens de Judá são a plantação escolhida. Ele esperava retidão e só há sangue derramado. Esperava justiça e só há gritos de horror. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Serviu de pasto aos animais do
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Irmãos, não vos inquieteis com coisa alguma, mas em todas as circunstâncias apresentai os vossos pedidos diante de Deus com orações, súplicas e ações de graças. E a paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao resto, irmãos, tudo o que é verdadeiro e nobre, tudo o que é justo e puro, tudo o que é amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, é que deveis praticar. E o Deus da paz estará convosco. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: ouvi outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e levantou uma torre. Depois, arrendou a uns vinhateiros e partiu para longe. Quando chegou a época das colheitas, mandou os seus servos aos vinhateiros para receber os frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mãos dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar outros servos em maior número que os primeiros, e eles trataram-nos do mesmo modo. Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Matemo-lo e ficaremos com sua herança. E arrancando, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da vinha, que fará aqueles vinhateiros? Eles responderam: mandará matar sem piedade esses malvados, e arrancará a vinha e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos a seu tempo. Disse-lhes Jesus: nunca leste na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Tudo isto
veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, ser-vos-á tirado o reino de Deus e dado a um povo que produza os seus frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coincidência feliz esta de, em pleno tempo de colheitas e vindimas, escutarmos o soberbo cântico de Isaías, a dar o tom e o aroma a este domingo 27º do tempo comum que estamos a celebrar. Sabemos da importância deste tema. Cada domingo aqui trazemos e colocamos no altar do Senhor o pão e o vinho, recebidos da sua bondade, frutos da terra, da videira e do trabalho do homem, frutos também das nossas alegrias e tristezas, canseiras, angústias e esperanças, frutos do nosso engenho e arte e que alegram a nossa existência e que para nós aqui se tornam sempre pão da vida e vinho novo da salvação. Sabemos também que, como afirma na sua tese de teologia o neopresbítero Filipe Valles, nosso paroquiano, o cristão é feito como se faz o pão e podemos acrescentar nós como se faz o vinho. Mas este canto de Isaías, que atravessa também o Salmo 80 e o próprio Evangelho acabado de proclamar, canto plasmado na oração eucarística 4, que vamos rezar hoje, é um canto belo, muito belo, mas também dorido. Por um lado, o desvelo do Senhor da vinha e do amor. Por outro, o maltrato da vinha, por parte dos vinhateiros. Vinha que, apesar de amada e acariciada por Deus, acaba por produzir agraços, em vez de uvas doces e saborosas, como seria expectável. Daí o lamento do camponês desiludido, amante traído, de um amor dorido, não compreendido. Sede juízes entre mim e a minha vinha. Que mais podia fazer? Quando vier, que farei àqueles vinhateiros? Aviso que não é para ter medo nem para meter medo, mas para nos chamar à conversão, para nos chamar a dar muito e bom fruto. Como não recordar o Papa Francisco naquele memorável dia 27 de março, em pleno isolamento profilático, dada esta pandemia do coronavírus? Dizia-nos: este não é o tempo do teu juízo, Senhor, mas do nosso juízo. Neste nosso mundo que tu amas mais do que nós, avançamos a toda a velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixámo-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos, não despertamos face a guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta já gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo já doente. Senhor, lanças-nos um apelo à fé. A fé não é tanto acreditar que tu existes, como sobretudo vir a ti, fiar-se de ti, confiar-se a ti. Este é o tempo
de reajustar a rota de vida rumo a Ti, Senhor, e aos outros. Fim de citação. Ora, caem aqui como uma luva as palavras da antologia que nos dirige São Paulo na segunda leitura. Não vos inquieteis com coisa alguma. Apresentai os vossos pedidos diante de Deus. Tudo o que é verdadeiro e nobre, justo e puro, amável e de boa reputação, tudo o que é virtude e digno de louvor, é o que deveis ter no pensamento. E o Deus da paz estará convosco. Francisco de Assis, que hoje evocamos, tal como Paulo, porque imitadores de Cristo, são para nós modelos a imitar. Termino com a evocação que os nossos lobitos costumam cantar-lhe. São Francisco de Assis ensina cada lobito, e a nós também, como há de ser feliz. Praticaste a boa ação, sempre fiel cada dia. Tinhas um bom coração, sempre cheio de alegria. Foste puro e obediente, deste exemplo de bondade. Viveste sempre contente, espalhastes a felicidade. Foi precisamente sobre o túmulo de São Francisco que ontem mesmo, em Assis, o Papa Francisco assinou a sua nova encíclica Todos Irmãos, que nos confia agora a leitura e a prática da mesma. Encíclica que nos apresenta a fraternidade como um dom a partilhar, como uma missão a viver em comunhão com a irmã natureza e todas as criaturas, porque todos somos irmãos. Proclamemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós homens, para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida. Procede do Pai e do Filho. Com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, unidos a Cristo, como as vides ligadas à cepa que as faz viver, peçamos ao Senhor a graça de dar fruto abundante, dizendo com fé e humildade: abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Dos cristãos da nossa Diocese, para que sejam verdadeiros, justos e puros e ponham em prática o que escutaram na palavra,
Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos governantes dos países mais poderosos, para que assegurem a paz entre as nações e edifiquem um mundo novo aberto a Cristo, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelo povo de Israel, vinha de Deus, plantada de cepas escolhidas, para que descubra em Jesus o Salvador, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estudantes que iniciaram um novo ano, para que o estudo dedicado e persistente lhes obtenha grandes alegrias, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós próprios e pela nossa comunidade paroquial, para que o Espírito Santo nos ensine a orar, a suplicar e a dar graças, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, o vosso povo. Senhor Deus do Universo, olhai dos céus e vede esta vinha que a vossa mão direita plantou e fazei-nos encontrar na Eucaristia a seiva que nos faz produzir frutos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo e vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, o sacrifício que vós mesmo nos mandastes oferecer, e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirmai em nós a obra da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação glorificar-vos, porque sois o único Deus vivo e verdadeiro. Vós existis desde sempre e permaneceis eternamente na luz inacessível. Deus de bondade, fonte da vida, criastes o universo para encher de bênçãos todas as criaturas e a muitas alegrar na claridade da vossa luz. Inumeráveis coros de anjos estão na vossa presença para vos servir e, contemplando a glória do vosso rosto, dia e noite, cantam os vossos louvores. Com eles também nós, pela nossa voz a criação inteira, aclamamos o vosso nome, cantando com alegria. Nós vos glorificamos, Pai Santo, porque sois grande e tudo criastes com sabedoria e amor. Formastes o homem à vossa imagem e lhe confiastes o universo, para que, servindo-vos unicamente a vós, seu Criador, exercesse domínio sobre todas as criaturas. E quando por desobediência perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte, mas na vossa misericórdia a todos socorrestes, para que todos aqueles que vos procuram vos encontrem. Repetidas vezes fizeste aliança com os homens, pelos profetas os formastes na esperança da salvação. E de tal modo amastes o mundo, Pai Santo, que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes como Salvador o vosso Filho unigênito. Feito homem pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, viveu a nossa condição humana, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Anunciou a salvação aos pobres, a libertação aos oprimidos, a alegria aos que sofrem. E para cumprir o vosso plano salvador, voluntariamente se entregou à morte e com a sua ressurreição destruiu a morte e restaurou a vida. E a fim de vivermos não já para nós próprios, mas para Ele e como Ele, que por nós morreu e ressuscitou, de vós, Pai misericordioso, enviou
aos que nele creem o Espírito Santo como primícias dos seus dons, para continuar a sua obra no mundo e consumar toda a santificação. Nós vos pedimos, Senhor, que o Espírito Santo santifique estes dons, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ao celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna. Quando chegou a hora em que ia ser glorificado por vós, Pai Santo, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E durante a ceia tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, será entregue por vós. De igual modo, tomou o cálice com vinho, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Disse-lhes ainda: fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da nossa redenção, recordamos a morte de Cristo, a sua descida à mansão dos mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos céus. Esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, o sacrifício do vosso agrado e de salvação para todo o mundo. Olhai, Senhor, para esta oblação que preparastes para a vossa Igreja, e concedei por vossa bondade a quantos vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, sejamos em Cristo uma oferenda viva para louvor da vossa glória. Lembrai-vos agora, Senhor, de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício: o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel, todos os bispos e ministros sagrados, os fiéis que vos apresentam as suas ofertas, os membros desta Assembleia, todo o vosso povo santo e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo, de todos os defuntos, cuja fé e obras só vós conhecestes. E a todos nós, vossos filhos, concedei-nos a graça de alcançarmos a herança do céu com a Virgem Santa Maria, a Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, São Francisco, São Martinho, nosso padroeiro, e todos os santos, para que no vosso reino, com a criação inteira liberta do pecado e da morte, cantemos eternamente a vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre.
e porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pecado, perturbação, para aguardarmos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, Príncipe da Paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz como é da vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes os convidados à ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nestes sacramentos saciais a nossa fome e a nossa sede, fazei que, ao comungarmos o corpo e o sangue do vosso Filho, nos transformemos naquele que recebemos. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Com a máscara, por razões profiláticas, com certeza, mas nunca com a vida mascarada. Com o distanciamento social que nos impõe, também por razões profiláticas, sempre, mas nunca esquecidos desta fraternidade, como o Papa nos lembra na mais recente encíclica, todos irmãos, entre nós, com a própria natureza, nesta casa comum. Conscientes disto, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. graças a Deus.